meio-dia, 39 minutos. Tudo bem, Márcio? Obrigado pela presença. Bom dia, Frank. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo, com o Matheus, com os ouvintes da Grenal. Satisfação em comparecer no estúdio para falar um pouquinho de Grêmio, né? Você é um dos conselheiros mais novos aí, foi na última eleição? Exato, Franklin. Eu fui eleito em setembro, né? Integrei a Chapa 7, uma composição que foi feita pelo MGI, o grupo político lá do Grêmio que eu integro, o Movimento Grêmio Independente, que acabou se aliando com o Grêmio Imortal e com o Grêmio da Torcida. E aí foi feita a inscrição da chapa, enfim, com 150 nomes de conselheiros titulares e mais 30 suplentes, e eu felizmente, com muita honra, tô conselheiro do Grêmio atualmente. Tá mais confiante no Grêmio na Libertadores depois de ver a estreia, ou ainda tá com uma pulga atrás da orelha? A estreia foi promissora, né? Acho que o Grêmio fez um bom jogo. Gostei do que a gente viu na quinta-feira, principalmente da atitude do time, né? Time organizado, mas com muita vibração, com muita vontade de ganhar o jogo, muito concentrado. Isso aí pra mim foi o de mais positivo naquele dia, né? A expectativa é muito positiva, né? Estreia com vitória num grupo muito difícil, né? Acho que o Grêmio começou muito bem. A expectativa é que próximo jogo na Arena aí, casa cheia, a gente faça mais uma vitória e com 6 pontos vamos pro terceiro jogo, outro em casa. A expectativa é que na virada do primeiro turno a gente tenha 9 pontos e encaminhe a classificação, né? Meio-dia, 41 minutos, meio-dia e 41, vamos repetir o horário porque voltamos ao horário normal, foi-se o horário de verão, e essa é a Rádio Grenal com tarde de futebol. O Matheus Oliveira, eu falei há pouco do ouvinte que deu detalhes, é o Alexandre Moreira, falando que está lá na Bahia, em Salvador, e para provar ele mandou uma foto, olha só, um solaço, olha aqui, ó. Que tristeza. Um solaço na beira da praia. Tomara que chova. Tomara que chova daqui. Eu torço para que chova aí. É tão solaço que a foto toda tá quase branca, mas mostra a luz do sol, né? A força da luz do sol. Porque assim, tu torce contra as pessoas, assim. É a realidade, né, Frank? Você é hipócrita aqui. Vai pro nosso litoral, que também é bonita. Também tem suas belezas particulares, né? Isso. Quem não gosta de andar com uma bota de borracha na rua, não é? Sim, porque alaga, né? Alaga demais, né? Torres, o que tá passando agora, né? O teu colega, o Daniel Dembins, que estava lá ontem, voltou de canoa. É mesmo? Como é que tava lá, Dembins? Tava triste a coisa? Tava feio, né? Tava feia a coisa. Tava feio. Tá confirmado. Tá confirmado, tava feia a coisa. Agradecer o recado aqui do Pedro Escobar, tá na escuta da rádio, esperando o jogo do Grêmio em Bento. O Jason mandando recado, perguntando qual a hora do jogo teste do Grêmio. Agora o jogo oficial virou jogo teste na cabeça dos colorados. Isso é uma coisa que, os dirigentes do Inter, né, Matheus, trataram ontem todos como evento teste, mas que foi a reabertura, que foi o primeiro jogo do Beira-Rio, foi, né? Eu não me lembro quem foi a voz oficial do Inter que afirmou que o primeiro gol do Beira-Rio só vai acontecer em abril. Olha, primeiro jogo oficial, pra mim é inauguração, Franklin. Bem ou mal, pra mim é inauguração, acaba sendo, né? Claro, não é a inauguração que o Inter planejou diante do Peñarol, mas acaba sendo um tipo de inauguração, porque é um jogo, um evento oficial. É verdade que um público restrito para 10 mil pessoas, mas enfim, tem borderô, tem súmula, tem arbitragem e times numerados, válido por uma competição oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Foi um jogo oficial, foi uma inauguração, mas é tratado como um evento teste de forma oficial do Inter, até porque temos a partida diante do Peñarol e não pode ser desvalorizado um grande evento de inauguração. Agradecer aqui a participação do André Boeira, que também corneta aqui. A presidente Dilma não apareceu para inaugurar o estádio do seu time? Eu não ouvi nada. Havia essa perspectiva? Havia e não foi confirmada, mas em breve deveremos ter a presença da Dilma e até deveremos, inclusive, amanhã ter a presença do Jerome Valk. Ele vem aí, né? Bem, a se confirmar ainda, ou para amanhã ou para terça. Vem para ver Inter e Juventude, com certeza. Mas o Jerome Valk deve estar presente. Sim, grande jogo. Ele que é acostumado a ver Champions League, né? Vai vir o Campeonato Gaúcho, né? Tá bom. No estádio do Noia ali. No estádio do Noia. Mas enfim, o Márcio Floriano Júnior, conselheiro do Grêmio, tá aqui no estúdio da Rádio Grenal. Você chegou a ver o jogo do Inter ou as imagens do Beira-Rio, como é que ficou, não? Não, o jogo não assisti, Franklin. Eu dei uma olhada nos gols que foram reproduzidos, né? Ao que parece tá bonito o Beira-Rio, né? Uma reforma bem ampla, bem completa, um remendo que eu acho que ficou bom, né?
Ficou bom. Mas nada como... Não tem nem como comparar com um estádio novo, um estádio... nem estádio, né? Uma arena multiuso, completa. Mas os colorados estão de parabéns. Ficou bonito, é o que parece por fora, né? Você foi muitas vezes já à Arena do Grêmio? Costuma ir todo o jogo do Grêmio, não? Frank, eu vou a todos os jogos do Grêmio na Arena. Eu, ano passado, devo ter faltado um jogo, 2 jogos no máximo, por um motivo realmente extraordinário. Sempre quando tem jogo do Grêmio na Arena, eu tô presente. Até não quando é o time titular, o primeiro quadro do Grêmio, mas o que importa é o time do Grêmio, a camisa que tá dentro de campo, e a gente tá lá prestigiando, apoiando, né? E é justamente isso que eu ia te questionar. Muda muito da época que tu era apenas torcedor agora pra época que tu é conselheiro, porque daqui a pouco tu já vira uma voz oficial, uma referência dentro do próprio clube, e o que muda da época do torcedor para agora? É uma representatividade um pouco maior, né? Olha, Matheus, para mim pouco muda, sabe? O intuito de participar de um grupo político, de conhecer pessoas que são engajadas, que trabalham pelo Grêmio, foi no sentido sempre de ajudar o Grêmio, né? Não pelo cargo em si, né? A gente costuma dizer lá no MGI que para trabalhar pelo Grêmio tu não precisa ser conselheiro, estar conselheiro, né? Então, para mim, pouco mudou, né? Essa questão de estar conselheiro atualmente é uma responsabilidade que a gente tem. Eu fui nomeado pelo presidente Milton Camargo como membro de uma comissão importante lá do Conselho Deliberativo, que é para a reforma do Estatuto do Grêmio. Agora, em abril, a gente tem a entrada em vigor de uma legislação nova, né, que implica em mudanças importantes para os clubes. E fora essas responsabilidades, a situação continua a mesma como torcedor. A gente corneteia, a gente briga pela nossa escalação ideal, pelos nossos jogadores ideais, no nosso entendimento, mas fora isso a situação é a mesma coisa. Você falou agora há pouco sobre a questão da mudança estatutária no Grêmio, e que o presidente do Conselho Deliberativo, Milton Camargo, também vem trabalhando nesse sentido. Há pouco, em dezembro, acabou não passando pelo Conselho algumas mudanças do Estatuto, né, específicas que foram propostas e até acabou tendo-se uma reclamação por parte do Conselho Deliberativo do Grêmio. Eu te pergunto, por que é tão difícil? É a questão realmente do Conselho Deliberativo do Grêmio em passar uma mudança estatutária? É a questão do próprio estatuto, que prevê aquele 50% mais um, né? Para passar, e daí seria assim. Eu me lembro que eu inclusive trabalhei nessa reunião do Conselho Deliberativo, e a grande questão, Franklin, é que se precisa de 50% do Conselho Deliberativo do Grêmio como um todo, são 320 cadeiras, né? Mais um, né? Para passar. Só que a grande questão é que na reunião que estive presente, tínhamos cerca de 150, e daí fica praticamente impossível, né? A maioria total daqueles conselheiros presentes tem que ser a favor. E é por isso realmente que é difícil. Qual é o grande problema para mudar esse estatuto do Grêmio? E algumas mudanças pontuais que a gente, conversando com os conselheiros do Grêmio, vê que são mudanças que de uma forma geral todos são a favor, mas acaba não se aprovando por uma questão estatutária. Pois é, Matheus, sabes que em dezembro teve essa reunião lá do Conselho para... Foi o Moreira, né, que propôs Renato Moreira, o conselheiro Renato Moreira, que foi o proponente dessa proposta de reforma do Estatuto, que de principal alteração seria a alteração do período de mandato do presidente do Conselho de Administração de 2 para 3 anos, né? Só que eu votei contra essa proposição porque, no meu entendimento, a gente precisava amadurecer um pouco mais essa discussão, né? Não só a alteração do tempo de mandato do presidente precisam ser deliberadas pelo Conselho, né? Eu penso que outras questões atinentes a essa questão aí do tempo de mandato, como, por exemplo, uma espécie de controle do Conselho, do associado em geral, em relação à gestão do clube, né? Um período que, no meu entendimento, não é pequeno, né? Eu acho que a gente precisa discutir, amadurecer algumas questões em relação a isso, né? E nesse sentido, eu votei contra essa proposição naquele momento, e o nosso grupo lá, o MGI, ele discutiu desde então, e é uma discussão que não se iniciou naquele momento, né? Essa questão. E o MGI apresentou recentemente uma proposta de reforma do Estatuto que contempla essa alteração
do tempo de mandato de 2 para 3 anos. Então é uma questão que vai ser discutida no Conselho, né, vai ser trabalhada pelas comissões e deve ser colocada em votação no primeiro semestre pelo presidente Milton. Né? Sobre esse tema, Franklin, desculpa te interromper. Não, é que é um tema que acaba gerando vários debates e o torcedor que acompanha o clube no dia a dia não sabe como isso pode ser importante para o futuro do próprio clube, né? E acaba mudando, e é uma mudança grande. Até na época eram 4 aspectos principais. Uns mais, outros menos importantes, mas entre eles a questão do mandato presidencial, e até foi discutido que daqui a pouco poderia ser um mandato que seja de 2 anos e que o Conselho poderia aprovar mais um ano, né, fazer uma votação entre os conselheiros para aprovar e ser prorrogado por mais um ano, era uma possibilidade que era tratada. Também a mudança do cargo de assessor de futebol para vice-presidente, que foi um cargo extinto pelo Grêmio, entre outras mudanças. E eu te pergunto a respeito da terceira, a quarta não me recordo no momento, mas a mudança da data da eleição, justamente para não prejudicar o clube dentro de campo, né, que vem sendo uma questão que recorrentemente o Grêmio debate a respeito da eleição que acontece em outubro, na reta final do Campeonato Brasileiro, que poderia atrapalhar dentro de campo. Mas se ela é feita em dezembro, por outro lado, a nova gestão não tem tempo, enfim, de fazer essa transição de uma forma mais tranquila, né? Como é que funciona isso? Teve essa proposição, né, de alteração do momento da eleição para o Conselho de Administração, que hoje, pelo nosso estatuto, é em outubro, né? Eu sou contrário a essa alteração e até mando um abraço para o companheiro André Cruz, que fez um estudo bem interessante sobre isso, né? E objetivamente ele constatou que nos últimos anos não teve influência direta na campanha do time, nos campeonatos, no Campeonato Brasileiro principalmente, né? Essa questão da eleição, né? Então esse argumento que é respeitável é utilizado por alguns para sustentar essa alteração, no meu entendimento ele é insuficiente, né? Eu penso que é mais importante nós termos uma transição adequada, um tempo para o novo gestor tomar conhecimento das questões do Grêmio ali por final de outubro, novembro, início de dezembro, do que ele ser eleito na primeira ou segunda quinzena de dezembro e daqui a 15 dias está iniciando a temporada, né? O mercado agitado do jeito que com as negociações ocorrendo e o presidente recém tomando posse, tomando pé das coisas do Grêmio, eu acho que é problemático. O Márcio Floriano Júnior, conselheiro do Grêmio, que está presente aqui no estúdio da Rádio Grenal, pode nos falar aí o que ele pensa do Campeonato Gaúcho. O torcedor e o próprio Anderson Moreira depois acabou admitindo isso, dizendo que não, temos que ganhar o Gauchão também, porque faz tempo que não ganha, não pode deixar daqui a pouco até o Inter chegar num tetracampeonato. É mais ou menos esse o sentimento? Sem dúvida. O Grêmio tem que ganhar o Gauchão. Torcida do Grêmio, o clube Grêmio tem que se reacostumar com as vitórias, né, Franklin? O Grêmio, como vocês falaram ainda há pouco, não ganha o título desde 2010, né? 2010, no Campeonato Gaúcho, que era o Silas, o treinador, imagina. Tanto tempo sem título, isso a torcida sente falta, né? Ainda que seja do Gauchão, óbvio que a gente almeja coisas maiores, né? A Libertadores, Brasileiro, a gente tem feito boas campanhas aí, mas tem que ganhar, ainda mais aqui na aldeia, que é contra o nosso principal rival, adversário, né? Primeiro campeonato que o Grêmio tem que ganhar o Grenal, o segundo campeonato é o Gauchão, né? Acho que o Grêmio tem que colocar a força máxima sempre, claro que dentro do possível, né? O jogador que não está nas melhores condições, que está com a possibilidade de se lesionar, enfim, com um desgaste grande, ele pode ser preservado. Mas os que estiverem em condições de jogar tem que ir pro jogo. O que te parece, Márcio, o Luan? O Luan é um guri que começou o ano fora dos planos, digamos assim, mas ele foi bem no último Campeonato Brasileiro Sub-20, chegou o Anderson Moreira, o Kleber se machucou, e não é que o Luan é titular do Grêmio na Libertadores? Hein? Uma ascensão muito rápida, né, Frank? Mas tu sabes que eu assisti 2 jogos do Luan. Eu assisti Grêmio Lajadense na Arena e assisti Grêmio Brasil de Pelotas lá na Baixada. E me pareceu, olhando o Luan, que é um jogador que tem ferramenta, né? Que tem recursos, né? Para vir a ser um bom jogador daqui para